Posso começar? Bom dia a todos. O meu nome é Salgado, eu sou um dos médicos da Diretoria de Saúde e Assistência Social do Tribunal de Contas do Estado. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a infecção por Zika vírus nas Américas. E quero esclarecer que não há conflitos de interesse meus para essa apresentação. Então, o senhor sabe que a infecção por Zika vírus nas Américas se constitui hoje uma epidemia, é um assunto extremamente atual, e dada a importância e a gravidade dessa pandemia, esse assunto ganhou manchete nos principais veículos de comunicação do país e fora do país, e também em revistas médicas, algumas delas de grande impacto na sociedade médica, como é o caso aqui do New England Journal of Medicine. Tá bom? A minha cliente? Ai. Sou eu. Eu não pareço eu? Às vezes eu ponho um boné para disfarçar a carequice. Que? A câmera que a gente está pegando do senhor é essa aqui, ó. Ah. Para ficar melhor a filmagem, não ficar só muito olhando, dá uma olhadinha para cima. Se eu olhar para... Tá bom. Isso, para não ficar aquele olhar muito para baixo. Tá bom. Olha a tela. Tá bom. E agora? Volto tudo? Nós vamos começar... Mas isso aqui fica na minha frente, não é melhor ficar assim? Pode ser. Isso. Pronto. Assim fica melhor. Meu rosto fica para cima. Isso. Tá dando para ouvir? Tá, não, ouvi, tá. Tá. Aí você não fica com o olhar tão baixo. Aquela câmera ali, ó, tá? Aí eu posso mostrar aqui, né? Quando eu tiver. Isso. Mais legal. Fica mais fácil. Muito Quer bacana. fazer um teste antes de Não, começar? não. Tá bom, acho que sim. É porque eu tenho esse aqui. Tá, então É que quando a gente vai falar em congresso, o baratão fica embaixo aqui, bem grande. É uma tela de... tá meio que improvisando. Não, tá bom, mas tá ótimo, gente, tá ótimo. E aí, tudo bem? Pode começar, professor. Bom dia a todos, o meu nome é Salgado, eu sou um dos médicos da Diretoria de Saúde e Assistência Social do Tribunal de Contas do Estado. Hoje nós vamos conversar um pouco com vocês sobre a infecção pelo vírus Zika nas Américas. Eu quero esclarecer que não há conflitos de interesse para essa minha apresentação. Como os senhores sabem, a infecção por vírus, ela hoje em dia é pandêmica, quer dizer, é uma pandemia. O que significa pandemia? É uma epidemia de grandes proporções nas Américas, tanto a América do Sul, América Central, como o Caribe. E, dada a importância e gravidade dessa pandemia, ela ganhou manchete nos grandes veículos de comunicação, incluindo revistas médicas de grande porte e de grande impacto no meio médico, como é o caso do New England Journal of Medicine. O New England Journal of Medicine é uma revista de maior impacto no mundo médico. E há 3 artigos publicados novos dedicados à infecção por vírus Zika. É importante ressaltar também que a Organização Mundial de Saúde declarou, dada essa pandemia, um estado de emergência de saúde pública, agora dia 1º de fevereiro deste ano. E a Sociedade Brasileira de Infectologia se reuniu na semana passada para dar norte e alguns direcionamentos para a infecção pelo vírus Zika. Aqui os senhores veem que, em alguns lugares, fora também da América Central, da América do Sul e do Caribe, já foram vistos infecções, já foram detectadas infecções pelo vírus Zika. Aqui em vermelho, vocês podem ver,
que são os lugares onde há infecções pelo vírus ou isolamento pelos vírus. E lugar cor-de-rosa, um pouquinho mais claro, onde só foi detectada os anticorpos para esses vírus. O histórico do Zika vírus é que atualmente é uma pandemia, e o primeiro relato de infecção foi em macacos na floresta de Zika, em Uganda, daí o nome de Zika vírus. E até 1947, essa infecção era confinada aos macacos e mosquitos. Em 1952, o vírus foi isolado em humanos, e em 1968 foi confirmado em amostras biológicas, portanto, em soro. Em 2007, teve o primeiro surto nas ilhas de Iap, na Micronésia, e depois um surto na Polinésia Francesa, em 2013, onde este surto foi acompanhado por um aumento de número de casos de uma doença do sistema nervoso que se chama síndrome de Guillain-Barré. O que é a síndrome de Guillain-Barré? A síndrome de Guillain-Barré é uma paralisia flácida que como é uma síndrome, não tem uma etiologia determinada, mas ela, em geral, se segue a um surto de gripe, a um surto infeccioso viral. E o que acontece? O indivíduo tem uma paralisia dos membros inferiores, tem dificuldade para andar, e quando essa doença se agrava, o indivíduo pode ter paralisia dos músculos respiratórios e pode ser uma coisa muito grave. O Zika vírus é um arbovírus. O que é um arbovírus? O arbovírus é todo vírus que é transmitido por mosquitos. Isso é um arbovírus. E, fundamentalmente, o vírus Zika é transmitido pelo Aedes aegypti e pelo Aedes albopictus. Os Aedes são vetores da dengue, que todos nós sabemos, e a dengue tem 5 vírus. Da chikungunya, que é outro tipo de infecção que se dissemina, e o Zika vírus também é um vírus só. Essa infecção tem um período de incubação extremamente curto, de 3 a 12 dias após a picada do mosquito, e a duração da doença, em geral, não excede 7 dias. É importante notar que só 18% das pessoas que contraem o vírus Zika têm manifestações clínicas. Isso talvez seja uma coisa pior, porque como não há manifestação, a pessoa nem sabe que foi picada. O quadro clínico é, em geral, mais ameno que a dengue e a chikungunya. Qual é a gravidade? É exatamente a associação com a síndrome de Guillain-Barré e com a microcefalia. E aqui os senhores veem o mosquito, o Aedes, ele é preto, ele tem asas translúcidas, ele tem esses risquinhos brancos, mede meio centímetro, e tem hábitos diurnos, portanto, ele não morde à noite, ele morde durante o dia. É agressivo e morde durante o dia. Aqui os senhores veem o início da infecção por Zika vírus, que foi exatamente silvestre. Então, o macaco era mordido pelo mosquito, ficava contaminado, ficava hospedeiro, reservatório, o mosquito mordia de novo os que eram hospedeiros, e quando o homem entrou nessa história, quer dizer, entrou na zona silvestre ou na região rural, ele levou isso para a área urbana. E na área urbana, o mosquito Aedes possivelmente é mais importante. Aqui vocês veem por que há essa disseminação do vírus, exatamente por causa do depósito das larvas de Aedes aegypti. Aqui no Brasil, vocês veem que, no Nordeste há uma taxa muito alta de armazenamento de água que não deve ser. É um armazenamento exatamente que não é, como se diz, é mau armazenamento, é água parada. Já no Sudeste, o depósito domiciliar é o que predomina a taxa. E na região Sul, o lixo. Então, vocês veem que o que faz com que a gente tenha uma disseminação bastante grande é exatamente as larvas de Aedes aegypti que ficam nos estados e nas casas e nos lugares que as pessoas, às vezes, não percebem, e aí é onde o mosquito se prolifera, e daí toda a disseminação da doença. Aqui eu queria mostrar para vocês as diferenças entre sinais e sintomas do dengue, chikungunya e zika. Os senhores veem que, com relação à febre, os 3 têm febre, a dor muscular, os 3 têm dor muscular, o edema
não tem edema das pessoas, o inchaço no dengue e na chikungunya, e já tem edema no Zika, que eu vou mostrar para vocês. O exantema, que é essa vermelhidão no corpo, existe nos três, a dor nos olhos existe nos três, olhos vermelhos no dengue não tem, mas tem na chikungunya, e na Zika, gânglios também é realmente variável, e a grande importância do Zika é que não há aumento do fígado, não há diminuição de leucócitos, não há diminuição de plaquetas e não há hemorragia. Isso é o que faz com que a Zika seja diferente. Quer dizer, não há hemorragia. Então, é uma infecção viral que, às vezes, passa desapercebida. E aqui, já se sabe que o diagnóstico laboratorial de Zika já está disponível no Brasil. É fácil? Não, não é fácil. O diagnóstico pode ser feito por sorologia ou por uma coisa chamada PCR, que é mais específico. A sorologia, em geral, ela dá dois tipos de anticorpo, o anticorpo IgM e o anticorpo IgG. O anticorpo IgM é o anticorpo de fase aguda da doença. Na fase aguda da doença Zika e do dengue, esses anticorpos se cruzam, de maneira que não dá para fazer diagnóstico pela sorologia na fase aguda das duas, porque os anticorpos eles se cruzam de maneira que não dá, só depois. Por isso que a gente recomenda que nunca se deve usar na infecção aspirina nem anti-inflamatórios pelo perigo da hemorragia, já que no dengue existe diminuição de plaquetas, o indivíduo pode ter hemorragia. O tratamento é um tratamento de suporte. Os indivíduos fazem repouso, se hidratam bem, bastante líquidos, tomam analgésico. Analgésico não pode ser aspirina, em geral paracetamol, e remédios para a febre, que são os antipiréticos. Ainda não há vacina disponível no mercado. Está se trabalhando para isso, mas não há. Aqui, exemplos de exantema, olha como é que são os exantemas no braço das crianças e tal. E a conjuntivite é uma conjuntivite entre aspas, não é aquela conjuntivite que a pessoa de manhã acorda com secreção nos olhos, não é, os olhos só estão vermelhos, estão epidemiados. Aqui mostrando que o Zika vírus no Brasil, ele se acumulou, digamos, mais na área do Nordeste e no Sudeste do que em outras áreas. E aqui a história da infecção por Zika é a microcefalia. Até 2015 não se ouvia falar em microcefalia. Assim, não é que não existe microcefalia, existe microcefalia, mas não se associava com a infecção por Zika. Então, em alguns recém-nascidos com microcefalia, os testes para Zika foram positivos, mas em alguns foram negativos, de maneira que não existe uma relação causal entre a infecção por Zika, vírus, e a microcefalia. Já para a síndrome de Guillain-Barré, na Polinésia Francesa, existia alguma coisa, um fator temporal. Os indivíduos ficavam com Zika vírus e tinham a síndrome de Guillain-Barré. Melhorava, o surto melhorava Guillain-Barré. Alguns pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, eles detectaram vírus no líquido amniótico de 2 grávidas. Mas a Organização Mundial de Saúde ainda não estabeleceu a relação causal. Como é que, do ponto de vista médico, a gente estabelece uma relação causa-doença? Uma infecção, depois dá uma doença. Isso aí é possível. Então, existem 4 fatores. Um fator chama-se temporalidade. Quer dizer, o indivíduo tem a infecção e, depois de um tempo, tem a doença. Outro fator chama-se plausibilidade. O que é isso? O indivíduo que tem uma infecção por vírus pode ter uma doença decorrente disso? Pode. Então, plausível é que a infecção por vírus possa dar microcefalia. Outro fator é a consistência. Consistência quer dizer o seguinte: onde tem infecção por vírus, tem microcefalia. E isso não existe, porque os nossos vizinhos da América do Sul, Colômbia, Venezuela, existe um surto de Zika vírus e não tem microcefalia. Portanto, aí a Organização Mundial de Saúde ficou com o pé atrás, dizendo não há uma relação causal. O que nós podemos dizer é que existe uma associação com microcefalia. Além da microcefalia, pode ser que as crianças que sejam vítimas da infecção por vírus da grávida não tenham microcefalia, mas elas podem ter calcificações cerebrais, convulsões e irritabilidade, quer dizer, lesões do sistema nervoso central que não se manifestem pela microcefalia, que eu vou mostrar. Os dados de Zika na gestação
são muito limitados. Qualquer um de nós pode perceber que nós tínhamos um surto, uma pandemia de dengue, nós temos no Brasil, e até pouco tempo a gente não via falar em Zika, né? Então, aqui eu mostro os dados de microcefalia, que eu já vou mostrar de cara isso para vocês, que não são dados atuais, que são dados de menos de um mês, mas não são atuais, eu vou mostrar. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que em 4.107 casos investigados, a maioria deles foi na região Nordeste. A maioria. Aqui, ficou, Piauí também devia estar em cima, mas a maioria ficou na região Nordeste. Alguns casos têm confirmação sorológica de Zika, outras coisas têm uma confirmação de que o indivíduo teve uma infecção viral. E o que é a microcefalia? Aqui eu mostro para vocês o que é a microcefalia. Nós vemos aqui uma criança cujo crânio é normal, quer dizer, tem uma circunferência normal. Aqui é uma criança que tem microcefalia, aqui que tem uma microcefalia extremamente severa. Qual é o limite para se dizer de microcefalia? 33 centímetros. Quer dizer, quando a criança tem que ter maior que uma circunferência cerebral, maior de cabeça, maior que 33 centímetros. E me digam, e os dados atuais? Uns dados de 6 de janeiro já mostram 3.174 casos de microcefalia em 684 municípios, dos quais há 139 mortes. Para as grávidas não ficarem extremamente preocupadas, é importante ressaltar que não há maior suscetibilidade de pegar essa infecção pelo Zika vírus na gravidez, pode ocorrer em qualquer trimestre, não há mais severidade que quando não está grávida, a transmissão pode ser materno-fetal, pode ser perinatal, a transmissão pode ser por... A Organização Mundial de Saúde estabeleceu que a transmissão do vírus pode ser sexual, pode ser por transfusão de sangue, e a transmissão por saliva e pelo aleitamento é teórica, mas ainda não se comprovou. O que se viu foi que o vírus podia estar na saliva, mas isso não significa que ele causou infecção pelo beijo, digamos assim. Então, é para deixar as grávidas um pouco mais tranquilas nesse aspecto. Na gravidez, quando que a gente deve suspeitar de Zika? História de viagem para locais onde há um surto de infecção, quer dizer, ela está aqui, começa a ter um quadro, mas viajou para um lugar onde tem muita infecção por Zika. Presença de 2 ou mais sintomas desses aqui. Febre de início agudo, exantema, que é aquela vermelhidão, dor e edema articulares, conjuntivite sem secreção, ou então, quando ela faz o ultrassom, que é feito na gravidez para ver o tamanho da cabeça da criança, para ver as proporções da criança, isso é feito periodicamente na gravidez e se detecta uma microcefalia ou uma calcificação cerebral. Aí é que se deve suspeitar que realmente ela teve uma infecção por Zika. E aqui, para deixar as grávidas um pouquinho mais tranquilas, que a gravidez ela pode ser sem Zika. Como é que nós podemos orientar para uma gravidez sem Zika? É quanto à prevenção. Evitar viagens para locais onde há surto de infecção, usar roupas que cobrem os braços e as pernas, diminuindo a área de exposição para a picada do mosquito, usar telas de proteção nos quartos. Agora, vocês imaginariam que é porque a pessoa vai dormir no quarto, mas não só quartos, mas também, se puder evitá-lo em lugares que tem surto, colocar telas nas salas também, porque o mosquito não morde de noite, ele morde de dia. E usar repelentes. Pode sim usar repelentes à base do DEET, que é o OFF, pode usar citronela, pode usar os que têm icaridina, que é o Repelex, sem problema nenhum elas podem usar. E, por final, o grande mutirão que todos nós podemos fazer e devemos fazer contra o Zika. Todos nós temos casas com vasos, ou sabemos de pessoas que têm plantas e vasos, nós temos que fazer um mutirão contra o mosquito. Porque contra o Zika é difícil fazer alguma coisa quando já se constata uma anomalia, como uma criança que tem microcefalia. A doença de Guillain-Barré, a síndrome de Guillain-Barré, ela evolui e ela evolui espontaneamente para a cura. Nós temos aqui pacientes que já tiveram Guillain-Barré no Tribunal de Contas e evoluindo com a cura. Alguns demoram mais para se curar, outros menos. É uma coisa desagradável, porque o indivíduo não tem dificuldade para andar no início, depois ele melhora. Mas a microcefalia
é uma coisa que não tem jeito. É uma coisa que se estabelece no sistema nervoso central. E, mais ainda, que não há médicos atualmente que são capazes de lidar muito bem com a microcefalia, porque é uma coisa muito nova. Então, eu agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês, de ter podido conversar com vocês sobre a infecção extremamente atual, grave e importante. Muito obrigado.